Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui então nos princípios, eu acho que fechando aqui com o princípio da publicidade notarial. No âmbito da publicidade, nós já vimos, né, ainda que en passant, que no artigo 1º da Lei 8.935, de 97, a publicidade é colocada como uma das finalidades, ao lado da eficácia, da segurança jurídica, dos atos e negócios que são submetidos ali à atuação do tabelião de notas. E o que é essa publicidade? Essa publicidade ela tem que ser compreendida de um aspecto de acesso. Publicidade do ponto de vista de que os atos lavrados, de que as escrituras públicas lavradas pelo tabelião, a despeito de tratarem estritamente de interesses privados, né, de interesse das pessoas que rogaram pela prática daquele ato, quando essas manifestações elas são corporificadas em um ato notarial, em um ato público, em um ato com fé pública, eu tenho um agente público em sentido amplo, eu tenho um Estado certificando, eu tenho um Estado participando ali, colocando uma qualidade, uma autoridade especial naquele instrumento, naquele contrato, que a partir de então vai passar a compor o acervo, ou vai passar a compor os livros de notas daquele tabelionato específico. E ao passar a compor os livros, passa também a integrar o acervo notarial daquele tabelionato, que em última instância pertence ao tabelião? Não. Pertence ao Estado. E se pertence ao Estado, pertence à coletividade. Então, esse princípio da publicidade, ele precisa ser compreendido do ponto de vista de que a coletividade brasileira, ou a sociedade que está no entorno da atuação desse tabelião de notas, da função notarial, e essa sociedade entendendo aí como os nacionais, né, e não apenas ali da locação territorial daquele município, eles possuem o direito de ter acesso às informações que estão acervadas nos livros de notas, que estão acervadas no acervo notarial público que aquele delegatário titulariza o exercício até o momento extintivo dessa delegação. Mas o ponto é, e aqui especialmente para você iniciante, essa publicidade ou essa possibilidade de acesso a esses dados, ela vai ter que ser enxergada e compreendida à luz de algumas particularidades que, devido à hibridez de direito público e privado, faz o tabelião, faz o registrador, esse agente público em sentido amplo, que vai sim manter livros e vai ter a obrigação de conservar o acervo dos atos, documentos que participa, não para tão somente da publicidade, mas é um acervo e uma guarda e conservação que a lei os impõe, ou que a lei impõe a eles, a fim de que esses negócios e atos possam ser resgatados a qualquer tempo, e para que essa segurança jurídica, para que essa eficácia, ela se perpetue no tempo. E justamente por ser um acervo notarial, por ter como responsabilidade a guarda e conservação desses livros, ele vai se inserir numa seara de ser esse mensageiro ou essa pessoa, esse ator que publiciza ou que franqueia acesso às informações que constam de seus livros. E o acesso via princípio da publicidade, ou seja, o que corporifica esse princípio da publicidade, dos atos, negócios que estão escritos nos livros de notas, essa publicidade, esse franquear acesso a um terceiro que eventualmente tem interesse, ele não se dá mediante a entrega dos livros de notas, mas se dá mediante um instrumento específico que vai representar a publicidade.
E aqui a publicidade, tanto notarial quanto registral. E que instrumento é esse? A certidão. Então, a certidão emitida por tabelião de notas ou por oficial registrador é um instrumento ou o ato jurídico que corporifica o princípio da publicidade notarial e registral do ponto de vista do acesso da coletividade ou de qualquer interessado ao conteúdo de atos ou de negócios que estejam acervados, seja no livro de notas ou seja nos livros registrais ou no acervo registral imobiliário, de pessoas civil, de pessoas naturais, de pessoas jurídicas ou de títulos e documentos, com algumas mitigações legais importantes. É toda a informação que poderá ser objeto de certidão? E já digo de plano que não. Isso tanto no nota, César, quanto no registros, com muito mais incidência no registro, especialmente no civil de pessoas naturais, mas que no notas também nós vamos perceber que em algumas circunstâncias não é todo o conteúdo, não é toda informação que está presente nesses atos que foram lavrados que poderá ser objeto de uma certidão, mas como regra, sim. Como regra, esses livros são em tese públicos e será possível ao interessado, a partir de um requerimento, a partir de um pedido, que a depender do estado, vai exigir ali um preenchimento do formulário, um requerimento específico, um e-mail, apontando o livro de notas X, as folhas tais, requeiro a expedição de certidão da integralidade do ato lavrado. E aqui é importante dar uma pausazinha e você fazer um asterisco. Isso vai ser objeto de estudo em ponto específico do nosso curso do Trilha, lá na frente, que mesmo com toda essa cautela de que certos atos, por exemplo, quando envolverem conteúdos sensíveis, em São Paulo, por exemplo, há previsão expressa nas normas de serviço, no sentido de que atas notariais que tenham por objeto imagens ou vídeos relacionados à pornografia infantil, né, atas notariais que foram lavradas a fim de fazer prova, né, que podem servir como instrumento de prova, por exemplo, em processos criminais, o conteúdo dessas atas notariais é restrito ali à parte que solicitou ao Ministério Público, eventualmente, e não será franqueado acesso a qualquer outra pessoa, dado o conteúdo sensível envolvido naquela ata notarial. Então, ia depender da circunstância, depender do estado, você vai ter, seja no plano normativo, no plano administrativo normativo, né, que é essa regulamentação via provimentos, seja por restrições legais decorrentes da própria lei em sentido estrito. E aqui, a exemplo de exceções que tratam a própria lei 6.015, no que diz respeito ao não acesso, ou à restrição ao acesso ao conteúdo de certos atos, assentos de nascimento que envolvam processos de adoção, que envolvam testemunhas protegidas pela lei em função de participação como colaboradores em processo crime, como testemunhas, e, sobretudo, especialmente, aqui é o asterisco que eu pedi para você marcar, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, que mudou um pouco o parâmetro da forma de emissão dessas certidões, especialmente no registro de pessoas naturais, e que em algumas circunstâncias vai exigir, inclusive, a autorização do juiz corregedor, a fim de que uma certidão de inteiro teor possa ser expedida. Ou seja, é o acesso ao conteúdo de um assento registral, lá no Registro Civil de Pessoas Naturais, que vai estar submetido a uma série de regras restritivas, que vai ter uma legitimidade restrita a determinadas pessoas quando estamos diante de uma certidão de inteiro teor, e não de em breve relato. Eu não vou avançar nesses conteúdos porque eles terão momentos específicos lá na frente. Mas o que é importante você levar, tanto do ponto de vista notarial quanto registral, é que esse princípio da publicidade, quando nós estivermos tratando de atos notariais e registrais, ou atos notariais que estão acervados, que compõem o acervo a partir de sua lavratura nos livros de notas de tabelião,
Em regra, esses instrumentos são públicos. São atos notariais, e que por serem notariais, por terem fé pública, por terem sido lavrados em notas de tabelião, eles têm também esse caráter de publicidade do ponto de vista da possibilidade de acesso por terceiros que não participaram daquele ato. Mas é que essa publicidade não é direta, essa publicidade é indireta, na medida em que o terceiro que eventualmente queira acessar essas informações não fará por meio de acesso direto ao livro de notas, mas sim por meio de um requerimento, pelo qual vai requerer a expedição de uma certidão de inteiro teor, uma certidão que vai reproduzir fielmente e na íntegra o ato original que se encontra servado no livro de notas. E a entrega dessa certidão, subscrita pelo tabelião de notas ou pelo escrevente substituto, ela faz as vias da efetivação do princípio da publicidade, porque concede acesso ao interessado ao conteúdo daquele ato notarial específico. Galera, fechamos então os princípios notariais. Nos vemos na aula de princípios registrais. Eu aglutinei alguns princípios, depois vocês vão perceber aí pelas aulas, e vou tentar me cercar aqui dos mais importantes. Até a próxima.